favor, pessoal, quem puder deixar a câmera ligada também, para a gente poder se ver. Bom, a gravação foi iniciada, tá, pessoal? Então, estamos dando início. Certo, obrigada, Dani. Estão me ouvindo? Então tá, boa tarde, pessoal. Esta é a 12ª reunião do GT Consultivo das Regiões de Planejamento. Hoje a gente vai fazer um encerramento do ano de 2022, porque a gente está precisando se reorganizar aqui no sentido de organizar conteúdo, de organizar dinâmicas para a gente começar a discutir os temas, como a gente tinha comentado nas últimas reuniões. E também em função, né, da entrada da consultoria da Ernst Young, nós estamos também organizando junto com eles o nosso plano de trabalho para os próximos meses. Então, por isso a gente não quer, né, se precipitar no sentido de começar a discutir uma coisa e depois talvez a gente se organizar de outra forma com eles. Então, a gente quer ter essa cautela, assim, de pedir a participação de todos e as contribuições no que realmente a gente vai conseguir, né, trabalhar em cima e tal, assim como a gente fez nos últimos eventos, nas exposições, nas oficinas, etc. Então, eu vou compartilhar uma mini exposição só para guiar a nossa reunião. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se vocês me enxergam. Enxergam a minha... Tá. Então, hoje a gente vai tratar de algumas atualizações, informações gerais. A primeira é que a gente vai fazer essa consulta, né, para o ano que vem, de uma nova data, um novo horário, um novo formato para as reuniões, porque a gente está, né, conforme a gente tem discutido nas últimas reuniões, com baixo quórum dos conselheiros, e a gente entende que a gente precisa se reinventar para que todo mundo participe, né? Então, a gente vai pensar esses novos formatos para a gente conseguir ter uma ampla participação no ano que vem. Também, enquanto a gente convida, né, todos para seguirem participando das reuniões do GTCT, que a maioria já participava, então acho que mais dar uma continuidade dessa participação, porque ali nos GTs estão surgindo várias apresentações sobre os temas, que já começa a surtir, né, uma discussão legal a partir dessas temáticas, vocês vão começando também enfim, refletir um pouco mais, pensar, se informar sobre essas apresentações que estão tendo lá, estão sendo bem ricas, né? A última que a gente teve da zona rural foi bem interessante também, enfim. E a gente fazer esse encerramento desse ano de 2022 mesmo. E depois a gente quer mostrar um pouquinho para vocês do processo de compilação dos dados das exposições, porque a gente acha importante que vocês vejam esse processo também, opinem sobre, deem suas sugestões, se acham que a gente pode fazer alguma coisa de alguma forma diferente, tá? Então, eu não sei se todos receberam no link do e-mail que foi no convite, né, dessa reunião, essa planilha para consulta de uma nova data, horário e formato. O que a gente pensou, né, baseado na última reunião? Primeiro, a gente pensou que a gente precisa de uma alteração de dia da semana e horário, porque a gente vê que geralmente vem máximo de 4 conselheiros, né, de representação das regiões, e a gente entende que talvez esse horário de meio da tarde esteja sendo um pouco conflituoso para alguns conselheiros que trabalham, e muitas vezes mesmo os que vêm quase sempre não vêm, então a gente pensou que é interessante fazer uma consulta para novos horários, né, e novos dias. E, ao mesmo tempo, a gente entendeu que talvez seja legal a gente
perguntar para vocês se vocês acham que essas reuniões devem voltar a ser presenciais. Então, para todas as opções de horário e data, a gente colocou também a opção de ser presencial ou ser remota, para entender qual é a demanda real de vocês. Então, assim, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso agora. Não sei se alguém quer falar algo sobre, ou a gente conversa depois. Mas a ideia é que a gente já deixe isso mais ou menos estruturado para o ano que vem. O que vocês acham? O Gomes quer falar. Pois então, o que eu tenho percebido também, todo mundo está percebendo, quem participa, o baixo coro, digamos assim, das regiões. Né? Eu acho que a nossa participação, que a participação dos demais colegas, não digo a mim, porque eu estou participando, está muito ligado ao envolvimento na discussão da revisão do CMDOA. Na medida que a gente tem esse envolvimento na região, e de alguma maneira está trazendo a discussão para a região, naturalmente, a gente quer sentar e discutir. Seja o dia que for, como é hoje, eu não acho ruim o dia. Mas também o tipo de trabalho que eu tenho certa liberdade assim, de estabelecer minha pauta, até porque às vezes eu estou sentado aqui falando com vocês, com outro computador aberto tal, e de certa forma também atendendo o meu trabalho. Então, eu acho que tem muito a ver, assim, a primeira coisa, com o envolvimento do conselheiro na discussão concreta que que ele esteja tendo na sua região. Né? Isso aí é uma coisa que tem que ser, eu acho, bastante trabalhada. Eu percebo, assim, pelas pessoas que eu conheço, por exemplo, Felisberto é uma pessoa extremamente participativa, está aqui, né? E reflete bem esse perfil. Né? As pessoas que têm participação, que estão fazendo a discussão dentro das suas regiões, de alguma maneira ou de outra, ou algum outro fórum, né? Tem o interesse de vir para cá, e isso cativa. A outra questão que tu levantou, eu até tinha escrito aqui uma coisinha sobre isso, é a questão da reunião presencial, né? Não temos mais como segurar, no geral, assim, a reunião. A reunião virtual é excelente, eu acho ótima, muito boa, mas como assim complementar, né? E em algumas circunstâncias. Agora, a presencial, nós estamos precisando da presencial lá no CMDOA. Não tem mais como segurar, não se justifica mais. A prefeitura tem que dar essa estrutura, devolver para nós a estrutura para os conselheiros, de fazer a reunião presencial, de ter o debate presencial, e essa outra quantidade de reuniões que vem aí para viabilizar a própria democracia da revisão do CMDOA, do conselho, perdão, do plano diretório, né? Aí sim, eu acho que as virtuais vão ser muito úteis, assim, dando um apoio, circunstâncias, assim, de um palestrante, de algum trabalho que seja apresentado, para democratizar e jogar para todo mundo, aonde que as pessoas estejam, né? Mas essas reuniões, digamos, mais definitivas, importantes, como os grupos de trabalho das regiões, tem que ser presencial. E eu acho que deveria ser presencial e, na sequência, um dia como hoje, terça-feira, no meio da tarde, e, na sequência, a reunião presencial do Conselho do Plano Diretor. Eu acho que é mais ou menos, as coisas vão por aí, né? E, voltando ao início do que eu vinha falando, é verificar realmente, motivar e provocar a participação dos conselheiros nas suas regiões, fazendo a discussão com o seu pessoal, seja da maneira que for, né? Eu tenho discutido muito com o AP, estou fazendo um gancho com o AP, porque o AP tem uma militância, digamos assim, de participação popular histórica em Porto Alegre. É fácil de tu conversar com o AP, é muito fácil, tem uma prática democrática, né? Talvez seja uma sugestão para dar para os demais conselheiros. CMDOA, quando se afasta das outras formas de participação, ele se isola. Se isola o seu representante, evidentemente. Ele fica falando sozinho ou falando só naquela mesa do conselho lá, que é uma mesa super, super importante, mas para os conselheiros regionais, ele tem que efetivar essa participação, na sua região, né? É na sua base. Para iniciar a contribuição, meus colegas.
Obrigada, Gomes. Acho que essa discussão é bem válida, né, sobre a gente ter reuniões presenciais. Eu não coloquei ali como opção manter esse horário, mas eu vou editar ali, de repente, para que vocês também possam, né, por exemplo, como tu sugeriu agora, manter esse horário. Para a gente, né, é o melhor horário, porque a gente está em horário de trabalho, claro. Mas a gente quer facilitar para que todos participem no sentido de que quem trabalha, a gente propôs ali alguns horários ou de manhã cedo, ou mais próximo da hora do almoço, ou mais próximo do final da tarde, né? Que talvez as pessoas consigam se organizar um pouco melhor. E eu já te dou a palavra, tá, Felisberto? Em relação à participação dos colegas, né? Como a gente vem falando, a gente já abriu uma solicitação para que os representantes das subprefeituras participem aqui, porque a gente entende que eles são os apoios para vocês, né, conselheiros, e dentro das regiões, tipo, por exemplo, na região Gomes tem mais de um, né, gestor de subprefeitura, então que pode conseguir atingir mais locais da região. Eu estou trabalhando com os dois, viu? As duas, então, eu acho que é legal estar alinhado com eles, né? Poder usar a estrutura da subprefeitura quando for necessário, enfim. Então, a gente quer que eles estejam presentes aqui também para se interarem sobre o plano diretor, porque as subprefeituras, elas são um braço da prefeitura nas regiões, né? Então, elas precisam saber o que está acontecendo, o que está sendo debatido nessas reuniões dos grupos de trabalho, na revisão do plano diretor, enfim. Então, a gente já está encaminhando essa solicitação para que eles participem. Agora eles estão muito envolvidos, né, com o AP, mas eu acho que logo que assim que terminar, eles conseguem se envolver aqui no grupo de trabalho também no decorrer do processo. Felisberto, pode falar. Estão me ouvindo? Sim. Primeiro, boa tarde a todos e todas. Mais ou menos um pouco na linha do que o Gomes falou, né? A nossa região, a RGP1, ela tem uma dinâmica própria de discussão sobre a questão do plano diretor da cidade que nós queremos, né? De uma discussão ampla com os problemas que envolvem a região centro, né? E, por sorte, a gente tem o IAB, né? Que é o Instituto dos Arquitetos, temos o Sindicato dos Arquitetos, temos o CAL. Então, a gente tem um universo de entidades que participam, não é, do Atuapô também. Então, nós temos feito essa discussão, fizemos o plano regional, o plano popular de ação regional, e gostaríamos que essa discussão fosse ampliada, né? E há outros fóruns também que são constituídos por entidades autônomas na região centro, no 4º distrito, por exemplo, tem um fórum de discussão ali que envolve um pouco a floresta, nessa divisão entre a RP1 e a RP2. Então, nós temos uma dinâmica própria de discussão, né? O nosso fórum era muito ativo, porque algumas entidades nós temos como usar os espaços dessa entidade, das entidades como o CID bancários, o IAB, né? Tem várias entidades que disponibilizam os espaços para que o fórum se realize, né? Mas nós precisamos ampliar essa discussão com as comunidades, com aquelas comunidades do centro que não estão envolvidas nessa discussão e que sofrerão um impacto. A gente tem tentado envolver essas pessoas, mas há um certo desânimo por parte dessas pessoas, porque se veem violentadas naquilo que elas querem discutir da cidade, né? E eu vou dar um exemplo: a concessão do Parque da Redenção não passar por uma discussão mais ampla com os moradores, com a comunidade, com os usuários. A mesma coisa do Parque da Harmonia, que nós tivemos toda essa discussão, o Parque do Marinha, né? Então, nós temos assunto aqui que envolve muito a região centro, que envolve a comunidade, e ela se sente impactada. Até que ponto nós vamos conseguir discutir? Até que ponto essas propostas vão ser levadas, né?
Porque a gente não é ingênuo, já estou finalizando, tá? A gente não é ingênuo, a gente sabe que é uma proposta de governo que busca atender uma certa lógica de cidade, que vai de encontro a que muitas entidades e muitas comunidades não querem isso para a sua região, e nem para o seu bairro, muito menos os espaços públicos ser utilizados ao bel prazer do gestor público. Nós não aceitamos isso, né? E aqui eu falo em nome coletivo, nós não aceitamos isso. Nós queremos ser respeitados nisso, né? Então, nós temos essa preocupação. Então, envolver mais pessoas é difícil. Por mim, não tem nenhum problema que continuem nesse horário. Eu disponibilizei, até porque terça-feira é o dia do CMDOA, então está próximo, e eu tenho disponibilidade de horário, como o Gomes falou, também, né? E também anseio por reuniões presenciais. Nós temos que nos olhar olhos nos olhos. Tá? Nós temos que fazer as sessões ter participação efetiva das pessoas. Tá? É muito bom, isso agiliza a virtual, mas ela não tem a mesma profundidade de uma reunião presencial, em que a gente pode trocar ideias. Tá? Aqui nós ficamos meio engessados. Não é por culpa de vocês, não é, Guri? Mas é por culpa da própria estrutura que é disponibilizada. Aqui nós temos o microfone aberto, mas no CMDOA, por exemplo, o microfone está fechado. Então, não oportuniza um diálogo mais profícuo com os demais conselheiros, né? Então, é isso, por enquanto, obrigado. Opa, estava no mudo. Obrigada, Felisberto. Eu acho que a Vanessa quer fazer algum comentário. Eu quero, Renata, mas no sentido que eu acho importante, assim, eu sei que existem muitos temas e quando a gente fala de prefeitura e fala de gestão urbana, a gente acaba misturando aí muitos assuntos, mas é importante que a gente consiga focar nos temas da revisão do plano e daí eu peço um esforço também para os conselheiros de poderem fazer essa rede de comunicação, porque eu entendo que as pessoas muitas vezes elas estão ansiosas para tratar de temas que não são o objeto da revisão do plano. E acho que faz parte do nosso trabalho criar essa mobilização e que a sociedade entenda também o que se inicia e o que faz parte do conteúdo da matéria do plano diretor, que a gente vê muito e viu muito ali nas oficinas, né, Renata, nas exposições e de forma bastante recorrente. A gente até pensou em fazer algumas dinâmicas para discutir o que é e o que não é tema de plano, e isso não tira a importância dos outros temas, mas coloca que nesse grupo, né, e nesses momentos da revisão do plano, eu entendo que é adequado a gente focar nessa matéria, porque tem muita coisa para ser discutida dentro do escopo do plano e que a gente precisa aí estar vencendo durante esse tempo. Dito isso, eu vi ali, Renata, também as alternativas, né? Acho que é sempre bom as pessoas votarem também, pensando que, eventualmente, a reunião, se for presencial, principalmente, ela pode se estender um pouco a partir daquele horário, né? Não sei como vocês veem isso, assim, que, enfim, a Renata e a equipe diretamente ela que tem trabalhado mais, né? Pensando nessa lógica das regiões. Eu acho bem importante essa questão das subprefeituras, porque eles têm tido aí um papel, tiveram um envolvimento e têm realmente uma conexão com alguns líderes comunitários que também são bem importantes para estarem envolvidos aí no processo da revisão do plano. Acho que é nesse sentido, assim, trazendo mais numa forma de contribuição e é para que a gente também possa pensar, daí não sei se isso faz parte da conversa hoje, Renata, em projetos em que a gente possa estar envolvendo, né, outros agentes dentro de diferentes territórios, dentro das diferentes regiões de planejamento, né, para estarem contribuindo na revisão do plano. Acho que a gente tem esse desafio aí para o próximo ano, que é o ano, assim, que ganha uma importância bastante grande, porque além de consolidar a leitura da cidade, a gente vai avançar nas propostas e é aí que reside, né, a importância do nosso debate, em que certamente a gente não vai chegar numa concordância total sobre as regras, um consenso absoluto, né, mas que é importante que a gente consiga ter esse acordo aí, que a gente vai firmar a partir do plano diretor. Obrigada, já falei bastante. Capaz, Vanessa, que pode falar. Aqui, como o Felisberto disse, é microfone aberto. Então, assim, ó, eu também quero responder um pouquinho, Felisberto. Eu acho que entendo as preocupações da região de planejamento, acho legal que estão acontecendo discussões e fóruns, porque sempre é importante. Acho que realmente aqui,
a gente falou na última reunião, acho que foi na última ou na penúltima, que a gente colocou, assim, o que é tema de revisão de plano diretor, o que é tema de, talvez, demandas imediatas, o que é tema de orçamento participativo. Acho que a gente pode levar a discussão em algum momento para este âmbito, assim, para a gente saber bem onde que a gente aqui vai poder, né, contribuir e discutir. Também por isso que eu falei lá no início, acho que a Vanessa não estava, não sei, que a gente está, assim, se reorganizando aqui, pensando qual é a melhor forma de debater os temas. Por isso que a gente está chamando essa de última reunião do ano, porque a gente precisa desse mês de dezembro para se reorganizar, assim. Então, eu acho legal, assim, que tem vindo as manifestações de a gente fazer reuniões presenciais. É importante a gente ouvir isso de vocês e para a gente poder se organizar aqui. Sobre o horário, realmente, quando é presencial, às vezes se estende um pouco mais, e quando é online também, né, Vanessa? Que acho que, em geral, se estende um pouco mais, quase sempre. E esses horários ali são uma sugestão factível, assim, nas nossas organizações da coordenação aqui do grupo de trabalho, e qualquer outro horário que seja em horário de trabalho também né? Nosso horário de trabalho. Esses daí a gente tentou flexibilizar, assim, no sentido de colocar talvez um pouco no horário do almoço, porque a gente entende que, realmente, quem trabalha não tem como participar, né? Quem trabalha fora, e a maioria dos conselheiros, eu acredito que trabalham, às vezes tem um horário mais flexível, às vezes não. E nessa questão de buscar outros agentes, né? Eu queria levantar um outro ponto aqui também para a gente discutir, que nem está ali na apresentação, porque hoje é uma reunião mais conversa, assim, de encerramento de ano, de ideias para o próximo ano. E uma coisa que surgiu muito e que foi até, na verdade, a Claudete trouxe na última reunião, foi a questão de chamar os delegados, né, para participarem das nossas reuniões. Eu dei uma travada? Não, né? Eu tô te ouvindo perfeitamente, Renata. Tá. Eu também. Tá, que bom, obrigada. A Claudete sugeriu de a gente chamar os delegados também, né, para participarem, porque, por exemplo, eu vejo que o Gomes deu a liberdade de algumas pessoas da RGP 6 participarem, a Denise sempre está presente, que é legal, assim, né, também, quando o Gomes não pode, ela está aqui. Eu tive acesso, né, eu não tinha tido acesso ainda à lista de delegados eleitos por região, tá? Eu só tenho os nomes deles. Então, assim, eu estou fazendo uma busca para ver se eu consigo os contatos. Mas o que eu pensei? Eu pensei que vocês devem ter os contatos também, claro, né? Porque eles compõem os fóruns das regiões de planejamento. Então, assim, eu pensei em montar um arquivo com os nomes de todos os delegados eleitos na última eleição. Acredito que, claro, por ter sido uma eleição que já faz bastante tempo, tem algumas pessoas que estão envolvidas, outras que já nem estão mais, mas justamente por isso eu gostaria de conversar assim com cada um dos conselheiros individualmente, para a gente entender quem é que está envolvido, quem é que não está envolvido, quais são os delegados que ainda participam, se vocês têm os contatos, porque eu acho que também é importante esse grupo de trabalho aqui, ele é para vocês conselheiros, né, nos ajudarem a desenvolver ideias e de eventos de participação, mas também é um local onde é aberto, né, para a população e para a comunidade das regiões de planejamento participarem. Então, a gente quer buscar esses delegados e ver se eles também têm interesse em participar das reuniões. De repente, engaja para vocês também organizarem os fóruns de forma mais efetiva nas regiões, porque, claro, a pandemia deu uma travada em tudo, né? Deu uma desorganizada geral em todo mundo. Então, eu acho que pode ser um meio de fomentar a participação desses delegados também no processo, né? Só um adendo, assim, só para lembrar. Na oficina que foi feita na região 6, eu aproveitei e fiz uma região do fórum dos delegados. Tá? E teve uma participação boa como todas as reuniões dos fóruns que eu fiz, sempre foi aberta e fiz convites para outras lideranças e tal. E foi incrível essa. Tá? Os delegados,
não apareceram. Mas apareceu bastante gente que está envolvida na discussão comigo aqui na região, pessoal, do OP, lideranças de comunidade e tal, né? Falasse uma coisa que eu acho importante da gente pegar. Como a eleição foi muito longe, muito para trás, os delegados não têm participado. E olha que quando eu convoco a todos. Infelizmente, até os falecidos, porque eu não me tirei da lista. Eu tenho 2 no meu grupo aqui. Pego e mando aquela mala para todo mundo, convoco com antecedência e tal, né? E eu acho incrível que não aparece. E são os mesmos, alguns deles são os mesmos que ficam reclamando que a região não faz reunião, né? A RGP6 não faz reunião, foram até no Ministério Público reclamar do conselheiro aqui. Então, de repente, é isso, o pessoal está desestimulado dessa participação por pandemia, por isso e por aquilo. Mas a grande diferença é a pauta que nós temos, que é a revisão do plano diretor, né? Essa é a grande diferença, e toda essa articulação que a prefeitura está fazendo, né? Abrindo esses grupos de trabalho, vários. Essa jogada que vocês fizeram agora, eu achei fantástico, que é da participação da subprefeitura, da participação de trazer para dentro da discussão o OP, né? Ao menos na minha região está fazendo efeito, está me dando um baita trabalho, porque eu estou indo discutir quase toda semana com um grupo aqui ou ali, e até prefiro fazer, às vezes, uma discussão menor, que ela é mais produtiva, do que uma discussão maior, com muita gente, tá, e tal, né? Mas, então, de repente, tem muita coisa a ver por aí. Eleição muito atrasada, a gente está muito tempo batendo cabeça aí, desestimulou, de certa forma, os fóruns, né? E o falso fórum, né? O falso fórum é interessante, porque muitos conselheiros fazem uma onda toda que faz reunião, e faz aqui, faz ali, não fazem. Pega lá, pede a ata da reunião, pede a foto da reunião, pede a convocação da reunião. Tem conselheiros que não convocavam, escolhiam quais os delegados para convocar, tem o nome, sobrenome e datas dessas coisas. E nós estávamos aguardando. Como eu achava que eu ia para o Ministério Público, pela denúncia que fizeram, e não foi, o Ministério Público não aceitou a denúncia, né? Eu ia apresentar tudo isso aí sistematicamente. Aquela reunião tal, aquela região tal, que lá no Conselho diz isso e aquilo. Quando é que fez reunião? Por que não convoca fulano e fulano, que são delegados eleitos? Mas ficou nisso, infelizmente. Talvez há uma renovação toda necessária a ser feita aí, né? Vamos ver o que temos pela frente. Todo mundo. Obrigada, Gomes. Vanessa, que queria falar, né? Eu ia só comentar, Renata, tua ideia, então, é fazer, assim, para confirmar, uma planilha que tu vai compartilhar com todos para a gente resgatar alguns desses contatos. De repente, a gente até pode botar da planilha também os contatos das subprefeituras, que acho que é bom todo mundo ter esses contatos, né? E a gente vai organizando. A gente até pensou, porque a gente pensou muito, né, Gomes, nisso, que quem trabalha nas subprefeituras tem esse vínculo também, né, de servidor, assim, de estar vinculado ao serviço público, então muitas vezes é mais fácil da gente engajar e através dali também ter um comprometimento, né, de estar participando, assim, com uma recorrência maior. Então a gente achou importante envolvê-los ali, que fazem parte dessa estrutura. A gente viu que em São Paulo, desde o primeiro plano, sempre tem sido também uma prática que as subprefeituras, elas se envolvem, né, e até recebem propostas também, depois na fase de propostas. Então, elas fazem parte, né, desse organismo aí de participação. E aí, assim, eu peço, por favor, que eu acho que hoje tem CMDA, né? Eu vou pedir para Vanessa, que tu vai participar? A Patrícia que vai participar hoje, Renata. Ah, tá. Eu vou pedir para, de repente, ela compartilhar também ali, ou a Camila, a secretária, compartilhar com os outros conselheiros, que eu acho que está todo mundo no nosso grupo de WhatsApp, né? Mas quem não está, eu peço que eu vou pedir para a Camila, de repente, acho que a Camila eu acho importante porque a Camila manda ali para todos, ela tem bem essa disciplina ali, né? Acho que ela tem condição de ter certeza que todos receberam, Renata. Porque eu acho que a gente ainda não tem muitas respostas, eu estava olhando aqui no formulário. Então. Acho que até por essa fase do ano, não sei, né? Se o pessoal está com dificuldade, mas realmente a gente precisa estabelecer uma data e eu sou muito favorável, escrevi no chat, porque acho que eu manifestei verbalmente, mas essas reuniões presenciais, porque a gente entende que dá outro tipo de dinâmica, mas daí realmente é
óbvio, né, a gente quer que a reunião tenha a maior participação possível. Sim. Quer falar, Felisberto? Eu queria tocar em 2 pontos, por exemplo, que o Gomes reforçou aí, eu queria reforçar essa questão da relação com a região do AP. Nós, aqui da RGP1, temos uma relação muito forte com o orçamento participativo, né? Talvez porque eu seja também conselheiro lá, suplente do desenvolvimento econômico, né? Então, minha relação é muito estreita também com o orçamento participativo e com a região centro, por morar no centro, né? Em um certo tempo, fiz parte da Associação Comunitária dos Moradores da região do Centro Histórico, né? Então, essa minha relação com a região centro, porque a região centro não é só o centro histórico, né? São mais 17 bairros. Então, a relação, e por ter essa relação no orçamento participativo, facilita o contato com os delegados. Agora, o Gomes contou uma coisa muito importante, que é a questão da distância da eleição. Muitos delegados se afastaram, né, por N motivos, que não vem o caso aqui enumerá-los, né? Mas a gente tem um WhatsApp que se chama Fórum de Resistência. Nós mudamos um pouco, né? Que é da RGP1. E nós incluímos várias pessoas. São em torno de quase 100 pessoas. E por ali a gente faz a discussão quase que diária, né? Se chama o Fórum de Resistência da RGP1. Então, esse é um primeiro aspecto que eu queria tocar. E nós também temos um grupo do Atuapô que envolve também conselheiros, entidades, sindicatos, né? Várias entidades que participam dessa discussão no Atuapô. Então, a nossa mobilização na região centro, na RGP1, é muito grande. Por isso, né? Porque também o conselheiro é ativo, né? O conselheiro assume a responsabilidade que lhe foi incumbida pela eleição, né? E nesse inteirinho eu gostaria que me fosse possível ser fornecido quantas das 12 reuniões eu participei das regiões. É importante para mim, tá? Porque isso me faz ver o quanto o conselheiro ele tem que ter responsabilidade quando ele é eleito com a sua região e com os seus delegados. E com a própria cidade, né? E eu não canso de dizer lá no seminário que no momento que tu está no seminário, tu é conselheiro da cidade, né? Então, tu tem responsabilidade não só com a tua região, mas com toda a cidade. Era isso, apenas para complementar um pouco. Obrigada, Felisberto. Sim, a gente pode te fornecer essa informação. A gente tem feito relatórios, né, de cada uma das reuniões, com a lista de presença. Então, assim que eu compilo eles e te encaminho. Obrigado. Bom, então, Acho até, né, Renata? Oi. Renata, eu aqui. Oi, Androldo, pode falar. Bom, boa tarde para todos, tá? Eu estou aqui observando, eu não ia nem falar hoje, mas a gente, na verdade, vem conversando, né? Na tentativa de acertar, então eu acho que eu tenho que, sim, falar algumas coisas que a gente vem observando. A primeira coisa que eu queria colocar, naquele seminário lá, eu observei que praticamente não havia conselheiros, ou poucos conselheiros do CMDA, né? E principalmente das regiões. Então, eu começo a ver que está havendo um pouco de interesse ou de motivação para que os conselheiros participem mais. A gente precisa se ver, se enxergar, para começar a trocar algumas informações, acredito eu. Isso é uma coisa. A segunda coisa, bom, não só vou criticar, quero sugerir depois. Vocês viram que a gente está perdendo um grande momento, que são essas rodadas do AP nas regiões, onde a gente tinha que ir de grupos para lá para divulgar toda essa questão do CMDA aí, do plano diretor. E hoje vai ter a reunião
Porque a própria CMDOA não colabora com a participação dos conselheiros. Hoje tem uma plenária importante, que eu estava olhando aqui, ó, lá na RP3, né? O nosso parceiro lá, do Jackson, e ao mesmo tempo tem uma reunião do CMDOA. Quer dizer, é impossível fazer com que as pessoas estejam em 2 lugares ao mesmo tempo. A gente sabe que isso aí não existe. Então, me parece que a organização do município ela não está se encontrando nas suas atitudes. Tá? Não sou eu que tenho que dizer como é que tem que fazer, mas que a gente enxerga algumas coisas que poderiam ter sido revistas ao longo do caminho, tinha que acontecer isso aqui. Ó. Poxa vida, nós queremos divulgar a revisão justamente no centro da comunidade, na veia ali, na base. Vamos lá para dentro das regiões, lá conversar com o nosso conselheiro. Me parece que não está vendo, e eu estou reparando isso aqui, não é? Daria até tempo, nós temos ainda mais umas 5 ou 6 regiões, de criar grupos de conselheiros e ir para lá fazer até intervenções nas plenárias do AP. Porque não é diferente, orçamento participativo, CMDOA ou qualquer outro conselho, neste momento, os interesses são iguais. Se a gente quer pensar a cidade como um todo, quer envolver a cidade como um todo, o melhor momento é esse aqui. Tá? Então, aí outra coisa. Nós temos aqui, normalmente, participado entre 10, 12, 13 pessoas neste grupo, Renata. E hoje, de novo, se repete. São 3 conselheiros de regiões. Somos 8. Está faltando gente aqui. Vai ficar alguma coisa para trás. E aí eu fui ver a composição do grupo de técnicos lá daquele GT. Tem 60 entidades, inclusive associações de moradores que deveriam estar aqui. E eu acho que tem que parar um pouco e revisar tudo isso aqui. Onde é que a gente poderia auxiliar mais, né? Além dessa, que eu, no meu caso, eu me reúno com conselheiros e delegados do AP também, certo? Os poucos que a gente consegue reunir são conselheiros e delegados do AP, muito mais do AP do que aqueles que a gente tirou no CMDOA, certo? Eu acho que vale a pena a gente dar uma revisada, e por isso que eu defendo uma reunião presencial, para que a gente possa olhar, conversar com cada um, porque é aquilo, agora a gente conversa aqui, eu desligo aqui, acabou aqui o compromisso, me parece que é assim que a gente pensa. Né? Mas se a gente fizer uma reunião presencial, nós podemos ir lá participar com o Felisberto ali na nossa região, nós temos uma relação boa com o conselheiro Felisberto, que as regiões se confundem em algum momento. Os próprios interesses nossos são iguais, mas ninguém tem a obrigação de se reunir junto. Então, está todo perfeito, cada um faz o seu trabalho. Mas a gente vê que está perdendo espaço no caminho. Era isso que eu queria colocar aí, pessoal. Obrigado. Opa, obrigada, Adroaldo. Eu estava no mudo. Importante, como eu já falei, ouvir que vocês estão, né, ansiando por essas reuniões presenciais. A gente tem tido esse entendimento também que é importante a gente se ver, acho que às vezes é mais produtivo, é mais envolvente, enfim. A gente vai começar a tentar organizar nesse sentido mesmo. A Vanessa vai falar, tá? Eu só vou falar um pouquinho, Vanessa, sobre as associações de moradores que estão no GTCT. Eu venho conversando com a Patrícia e com a Vanessa sobre isso, que a gente abriu aquele edital para entidades, né? E as associações são entidades. E elas se inscreveram para estar no GTCT. Mas a gente vem conversando de repente, fazer um convite para as entidades que se entendem também como representantes das comunidades, né? Se elas querem participar do nosso GT, que fala mais, né, das questões de comunidade, de participação, de repente eles conseguem também divulgar melhor quando a gente tem
melhor não, né? Mais, divulgar mais quando a gente tem eventos de participação. Então, a gente está se encaminhando para isso também. Então, só para resumir, né, nas nossas frentes de buscar mais participação nesse GT. Primeiro, os conselheiros são os mais importantes, né? São os grandes representantes da comunidade perante o plano diretor. Depois, os delegados, que também foram eleitos e também são representantes das comunidades. Terceiro, as subprefeituras, que são os nossos agentes do poder público dentro das regiões, tem estrutura física, tem estrutura de pessoal que pode nos ajudar, tem relação com as comunidades, então por isso que a gente está tentando envolver eles no processo também. E por último, essas associações de moradores que estão ali no GTCT ou outras representatividades tem representantes dos quilombos, das associações dos quilombos, enfim. A gente quer que essas pessoas tenham a possibilidade de também participar aqui no GT. Quanto a isso de ter mais participação, Adroaldo, assim, de a gente pensar como atuar, é justamente por isso que a gente vai dar essa pausa agora, de dezembro, porque a gente quer pensar melhor internamente, assim, qual é a melhor forma de vocês contribuírem tanto na organização dos eventos, mas também qual é a melhor forma de a gente fazer vocês participarem. A gente quer fazer dinâmicas, então a gente entende que para fazer dinâmicas a gente precisa se ver presencialmente, porque a dinâmica do computador é mais difícil, assim, né? Que realmente tenha uma efetiva participação de vocês nos processos. Agora vou deixar a Vanessa falar e depois o Felisberto. Oi, então, uma questão que eu acho importante, assim, a gente já ouviu ser contestado o cancelamento de reunião, porque a gente entendia que precisava, então, ter uma pausa em função da movimentação que está acontecendo nas regiões do orçamento participativo, das temáticas, enfim, todo esse calendário. Aí a gente ouve de novo aqui, talvez, uma contestação de que está se mantendo a reunião no dia que tem, né? Primeiro que está se falando de uma reunião do Conselho do Plano Diretor, do CMDOA, que também não é deliberado pelos agentes que estão aqui. Então, daí, de novo, eu peço, assim, que a gente possa se manter na pauta que a gente está tratando na reunião. Eu entendo que existem questões e que talvez se entenda, né, bom, aqui a gente consegue liberar o microfone, a gente consegue trazer determinadas demandas, mas daí eu entendo que a gente também desvia e coloca, assim, um peso numa reunião de contestações que nenhum dos técnicos que está aqui presente pode auxiliar sobremaneira. Então, sobre esse tema, assim, eu gostaria de tratar dessa forma, né, que a gente possa ser bem objetivo em relação às demandas que são desse grupo, e daí, não sei, Renata, até entendo que tu tem outros materiais para mostrar, né, e se a gente fica nesse ciclo, eu entendo, assim, que a gente acaba não sendo muito produtivo em relação ao que a gente precisa deliberar. Essa questão do horário, do formato das reuniões, novamente, se a gente conseguir uma manifestação que seja só de poucos conselheiros, novamente a gente vai ter esse problema, né? E talvez a gente vai ter que levar ali para o próprio fórum do CMDOA e entender se os demais conselheiros que não têm se feito presente, daí eu peço desculpas, porque os que estão aqui estão sempre presentes, né? A gente vai ter que levar para ver se realmente existe a intenção de participar dessas agendas, né, Renata, em última instância, porque realmente a gente precisa ampliar, e só também reforçando que a Renata realmente ela trouxe essa mesma questão que o Adroaldo trouxe agora, né, de ter essa leitura, que tem algumas entidades ali dentro do GTCT que elas representam, né, de certa forma, assim, temas que seriam, com sorte, afins aos temas que são tratados nesse grupo, mas a gente também entende que eles participaram de uma seleção legítima ali, né, através de um edital, e que, bom, a gente precisa da participação deles e da manifestação deles para deliberar sobre essa possível participação nesse fórum do GTCR. Acho que era isso por enquanto, Renata. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Vou deixar o Felisberto falar, mas vou reiterar a questão de nos mantermos na nossa discussão, na nossa pauta, nos assuntos que nos cabem, né? Porque senão a gente fica aqui, a gente entende que é um lugar que acolhe um pouco mais, né? E deixa falar e tudo mais, mas a gente precisa se manter nas nossas pautas.
Não, assim, eu vou me manter na pauta. Eu fico preocupado porque eu vejo que nós vamos ter as oficinas, tá? E as oficinas, aquilo que foi noticiado, veiculado na imprensa, que será mobilidade, meio ambiente, educação, desenvolvimento econômico, social, educação, e isso envolve muitas também temas que são trabalhados no orçamento participativo. Então, eu não vejo por que as entidades, as associações de bairro não participar no GT técnico. É porque eles discutem temas técnicos nas regiões, né? Elas discutem o que pode ser demandado de mobilidade, por que se discute mobilidade, meio ambiente, qual o impacto de todo o adensamento, uma série de coisas na sua região, a questão da infraestrutura, que tem a ver com o plano diretor, sim. Eu acho, não tenho certeza absoluta, aquilo que impacta na vida das pessoas, o planejamento urbano, que causa um impacto na vida das pessoas, que altera a vida das pessoas, que mudam os comportamentos das pessoas nas regiões e nos bairros, elas têm que ser discutidas e elas têm que ser levadas. Então, participar do GT técnico é importante, na minha modesta avaliação. Tá? A segunda questão é que alguns grupos estão se agregando agora na discussão do plano porque estão sentindo que as coisas estão batendo no seu umbigo. Tá? As pessoas estão sentindo o impacto das políticas urbanas. Tá? Quando se tem um projeto, por exemplo, de concessão de parques numa determinada região, acaba impactando na mobilidade urbana, no meio ambiente, na questão da habitação, uma série de outros fatores que as pessoas começam a perceber. Então, eu, por exemplo, agora participo do coletivo Preserva a Redenção, e lá está se discutindo como vai se inserir na discussão do plano diretor, porque nós teremos a discussão dos espaços públicos, que é uma das estratégias, não é, que a gente está pensando, como é a estratégia do desenvolvimento social, tá? Que tem que ser incluído. Então, eu acho que é o momento da gente aproveitar isso para esclarecer as pessoas, fomentar a leitura, né? Eu vejo que as pessoas têm que ler mais, têm que se apropriar de determinados conceitos, né? Porque as pessoas elas não dominam os conceitos. Mesmo nós que participamos do CMDOA, temos dificuldade com certos conceitos. Então, a gente tem que ir lá estudar até para se manifestar num processo, ou mesmo para articular uma fala. Né? Então, a gente precisa... e aí imagina a população que sofre um impacto no transporte, por exemplo. Ela vai demandar, eu quero um horário de ônibus. É o que impacta diretamente a vida das pessoas. Né? Então, essa questão do deslocamento das pessoas na cidade é uma coisa de plano diretor. Na minha modéstia, quando tu se adensa, quando tu constrói, quando tu aprova novos projetos. Então, as regiões elas começam a perceber que determinados empreendimentos na sua região começam a impactar nas suas vidas, né? Muda os hábitos. Então, é isso. Não que as pessoas são contra, não, elas querem participar e opinar também sobre isso. E aí entra a nossa participação, né? Nós, como conselheiro das regiões, né? A gente tem que começar a sentir isso nas nossas regiões. Então, é isso, tá? Desculpe se eu me prolonguei um pouco, mas eu queria... Porque nós vamos ter as oficinas, e as oficinas vão tratar de temas que estão inseridos no processo do orçamento participativo, que são temáticas. Nós temos 6 temáticas que envolvem temas afeitos à habitação, por exemplo. Nós temos a habitação HOCTUA, que é a habitação, organização da cidade e desenvolvimento urbano e ambiental, que tem tudo a ver com a discussão do plano. Né? Então, lá tem cooperativas, tem associações de bairros, associações de moradores. Então, na mobilidade, nós temos a temática de transporte e mobilidade urbana. Né? Na educação, nós temos a educação. Então, nós temos temas que estão afeitos ao orçamento participativo e às comunidades. Era isso, obrigado. Obrigada, Felisberto.
eu vou te responder e logo deixa a Vanessa falar, que eu acho que ela estava com a mão levantada, né? Sobre o GT, sobre as entidades que estão inscritas no GT Técnico, a ideia não é que elas não participem mais do GT Técnico, é que elas venham para cá também participar, não é excluir elas do GT Técnico. E em relação à discussão das temáticas, a nossa ideia é debater elas aqui também. Por enquanto, eu falei para irem participando do GTCT, porque a gente está se estruturando, porque assim, a gente entende que às vezes é importante, porque deixa eu ver como é que eu vou explicar melhor. Por exemplo, essa questão que tu falou dos horários dos ônibus. É tema de mobilidade? Mas não é tema de plano diretor. O plano diretor não consegue influenciar nos horários dos ônibus, ele consegue influenciar em ter uma rede de transporte público em determinada região, mas ele não consegue influenciar em ter horários de ônibus em tal lugar. Então, a gente está pensando qual é a melhor forma de a gente debater e conseguir, fazer esse entendimento de no que a gente vai poder, o que a gente vai poder regrar com o plano diretor que influencia nessas temáticas, né? Às vezes a gente se confunde também o que é tema de plano diretor e o que não é. Então, eu acho que essa nossa organização vem para a gente conseguir colocar de forma mais clara e um debate aqui entre nós para que a gente discuta os temas que são importantes para as regiões e que a gente pode ter ingerência como planejamento urbano, entende? Então, é por isso que a gente precisa quebrar um pouco a cabeça para conseguir formatar uma forma, uma atividade, uma dinâmica, que a gente consiga realmente debater esses temas mais profundamente e sair com um entendimento melhor do que a gente pode colher de informação que a gente consiga realmente utilizar. E isso vem, por exemplo, do que a gente vem, que eu quero mostrar em breve, que depois a gente segue esse debate, mas de que a gente está compilando das contribuições das regiões, das exposições, que foram feitas nas regiões. Tem muita coisa ali que que a gente não consegue ter ingerência, que a gente vai compilar e que a gente vai mandar para as secretarias das quais tem competência, para decidir, ou pelo menos entender do que está sendo requerido, mas que a gente não tem como atuar em algumas questões. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar. E eu vou deixar a Vanessa falar, para depois mostrar um pouco disso que a gente está compilando, mostrar para vocês como que a gente está trabalhando em cima das contribuições. Eu até ia contribuir um pouco, mas acho que como tu tem uma pauta aí, Renata, para tocar, pode tocar. Era bem no sentido do que tu falou, de que, na verdade, a gente não quer excluir ninguém, porque eu também concordo com o Felisberto, que não é porque é um CT dito técnico que esses outros agentes não poderiam contribuir. Então, acho que está bem na linha do que tu já falou, então acho que a gente está bem na concordância de que poderiam estar nos dois grupos. Acho que era mais isso. Tá bom, Vanessa, obrigada. Eu vou só voltar aqui, Então, bom, eu só queria frisar que essa é a nossa última reunião do ano. Queria dizer para vocês seguirem quem está ou quem não está, mas participem também das reuniões do GTCT, que eu acho que estão tendo umas discussões importantes, como eu já falei anteriormente. E, por favor, se for possível, não sei se vocês têm um grupo de conselheiros, só vocês, compartilhem o link da consulta essa, eu vou mandar no nosso grupo de WhatsApp, que também fica mais fácil de replicar, e respondam para a gente chegar num horário que seja, e num formato que seja o melhor para a maioria. Então, seguindo, eu vou apresentar um pouco do processo de compilação de dados das exposições temáticas. O que a gente tem feito? A gente tem feito, quando as pessoas preencheram os post-its, que eram aqueles papeizinhos coloridos que a gente colocou para contribuição, a gente começou a desenvolver uma planilha para cada região, o que se encaixava em cada um dos temas que a gente conversa. Eu vou abrir um pouco maior para vocês verem, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Vocês estão vendo, tá? Maravilha.
Por exemplo, eu vou dar um zoomzinho para ficar mais fácil de enxergar. Por exemplo, na RGP1, sobre equipamentos de educação, lazer e saúde, foi falado que a valorização e humanização das praças, para regiões como o centro, pensar diferente, pode ser por região de trabalho, a vaga na escola. Isso a gente botou literalmente, tá, o que as pessoas escreveram. Ou mais arborização nas avenidas Érico Veríssimo, José de Alencar e Ipiranga, entre outras. A arborização propicia o conforto térmico e a mobilidade a pé. Então, tudo isso que foi sendo escrito, nós estamos digitando, e daí a gente está fazendo uma avaliação. É um tema que o plano diretor vai legislar sobre, vai regrar, ou é um tema que a gente precisa encaminhar para alguma outra secretaria? Então, assim vai indo por região, tema por tema. Aqui tem de todas as regiões. Por exemplo, farmácias. A gente tem como dizer que devem haver mais farmácias em tal região? Não temos, né, dentro do plano diretor. Pracinhas, praças, sim, temos. Mas é nesse que a gente colocou, né, que as contribuições a gente precisa. Eu tô aumentando aqui para vocês verem que aqui estão todas as regiões e todas as contribuições por tema. E que a gente vai começar a fazer esse juízo de valor agora. O que é tema de plano diretor, o que não é. Como que a gente encaixa isso dentro de uma minuta de lei que vai regrar, né, o nosso planejamento urbano. Não sei se alguém quer fazer algum comentário sobre. A gente vai disponibilizar isso depois também no site do plano diretor, mas só depois que a gente fizer toda essa avaliação mesmo, né? Aqui é a nossa ferramenta de trabalho, mas eu queria mostrar para vocês que a gente não é que a gente botou aqueles papeizinhos e que as pessoas escreveram e que a gente vai guardar e engavetar, tá tudo registrado. Tem inclusive coisas que às vezes a gente não consegue entender a letra, mas a gente tenta colocar uma interpretação em cima, às vezes a gente tenta deixar da forma mais literal possível e dizer que não está compreensível, enfim. Essa é a nossa metodologia de compilação dos resultados que eu queria mostrar para vocês, porque é importante dar esse retorno, né, também, de como que a gente trabalha essa parte. Deixa eu voltar aqui. Gomes, queria falar? Sim, é uma coisa que tu colocou ali que é super importante, né, que eu tenho até colocado em algumas reuniões, e que é um assunto, que é um desafio, digamos, que eu pego para mim daí, pela particularidade, eu ser arquiteto e gostar da matéria planejamento urbano, que é o seguinte, é como tu transforma uma reivindicação de serviço, que é nítida e clara, e acontece muito nas reuniões que a gente quer discutir revisão de plano diretor, e vem as pessoas, as lideranças e tal, com uma lista de serviços, né? E aí o grande lance é como é que transformamos isso já aqui na base, numa discussão que leve lá para a revisão do plano diretor. Vou pegar um exemplo, ele não é o mais adequado, mas vou pegar o exemplo que tu deu. Vamos dizer assim, que a atividade farmácia, que estão pedindo lá na Bom Jesus, fosse proibido, que não é proibido, evidentemente que não é proibido, mas fosse. Então, caberia ao plano diretor, né, de repente, liberar essa atividade. Não é o caso da farmácia, mas, de repente, algumas coisas a gente vai identificar na cidade, na Zona Sul, já identificamos, estou listando, a gente já tem uma lista, né, de coisas que são proibidas em certas regiões, que são atividades, né, atividades que poderiam estar liberadas, ou ser até incentivadas, né, porque eu me lembro de uma discussão que teve no plano diretor há muito tempo, o Darcy Campani colocou que lá na Ipiranga, naquele início da Ipiranga, como é que se chama aquele lugar ali, aquele conjunto de edifícios lá que surgiu, né? Tá de uma hora para outra, assim, e não tem mercado, não tem um mercadinho, não tem uma padaria, não tem isso, nem aquilo. O Campani colocou na reunião do conselho como se fosse assim, que a prefeitura deveria meio que obrigar, ou a lei obrigar. A lei não obriga, e a lei não permite. A lei permite, a lei não proíbe que tu tenha lá mercadinho, padaria, essas coisas. Não, de maneira nenhuma, está completamente liberado, né?
até 200 metros quadrados, pode fazer o que tu quiser lá. Só que tu não pode obrigar que o empreendedor vai botar uma padaria lá, né? Lá ele queria botar mesmo, era um supermercado, não uma padaria e tal. Então, essas coisas, a gente, ao menos, tem a obrigação de esclarecer, no mínimo, na discussão que tem dentro, dentro das regiões, né? Nas localidades. E, é claro, quando se identifica algumas atividades de comércio e serviço que são proibidos, e temos aqui na Zona Sul bastante disso, isso é uma contribuição que daí vai lá para o plano diretor, que poderá ir para o plano diretor, e o novo plano diretor, a revisão, vai revisar o uso nessa região. Né? Eu tenho colocado assim, essas regiões mais de classe média alta, que reclamam, muito tem aqui na região, na Zona Sul. A Zona Sul tem lugares aqui privilegiados e que as pessoas têm um grande apreço, mas não sabem, de certa forma, como é que lidam com as coisas. Um exemplo típico. O pessoal quer que reduza a densidade aqui. Bom, uma maneira de reduzir a densidade é tu aumentar o quociente aí de ocupação, o QI lá e tal. Ou seja, por exemplo, tem lugares na Tristeza que tu constrói a cada 300 metros quadrados, tu pode botar uma unidade. E tem lugar na própria Tristezas que é 150 metros, para te botar uma unidade. Aí, quando eu digo para a pessoa assim, olha, ali onde que tu tem o teu terreno, onde tu mora, aquele teu terreno lá, hoje tu pode botar 2 casas. Tem um terreno lá de 300 metros quadrados, 150, 2 casas. Nós poderíamos fazer como é na Assunção, onde ali tu poderia botar uma casa só. Aí a pessoa se apavora, mas o que é isso? Não, isso se chama mexer na densidade, mexer na ocupação. Isso é uma coisa concreta. É uma coisinha difícil de colocar assim, no geral, para a população, mas é um desafio que a gente está colocando. Né? E aí essas coisas poderão ir para a revisão do plano diretor. Queremos uma menor densidade na Tristeza, na Vila Conceição, muito bem. Vai prejudicar o seu terreno vai ficar, provavelmente, vai reduzir o valor dele, seu espetáculo de terreno com vista para o Guaíba, né? Como o meu aqui, que é uma maravilha. Só que, de repente, eu não vou poder botar mais 5 casas no meu terreno. Aliás, eu nunca pude botar 5 casas no meu terreno. Não, vou botar uma só e olha lá. Mas é a maneira de tu baixar a densidade, baixar a ocupação nessa região aqui. Com isso, tu vai baixar o número de pessoas, o número de carros transitando daqui para o centro, daqui para seja para onde for na cidade. Né? Então, esse é um desafio técnico muito importante para nós. E eu tenho tido essa discussão já direto assim, com o pessoal. Provoco quando pego o pessoal de classe média mais alta, né, que mesmo uma pseudo-intelectualidade tem dificuldade, não compreende isso. Não, aliás, nunca tiveram essa matéria na mão, na frente deles. Assim, né? E as questões mais objetivas e concretas da falta de certos serviços em regiões de população mais carente, né? Provavelmente a gente vai chegar com propostas de mudança de atividade, que vai permitir comércio, serviço, pequenas indústrias e tal, onde hoje é proibido. É isso que eu entendo que é a revisão do plano diretor atendendo, né, as populações que tu está discutindo. Identificar o que o Felisberto fala muito, né? O que é a região, né? A fotografia da região, o que ela é? Ela tem uma característica própria, ela é aquilo ali. Vamos identificar o que ela é, para daí sim propor coisas que vá fortalecer ela na sua essência, para ela viver melhor, para ela realmente ter mais qualidade de vida e tal, e tal. Isso aí, moçada. Que bom, Gomes, obrigada. Eu acho que é bem isso, assim, às vezes eu acho que eu me expresso um pouco mal, não é que é tema de plano diretor e não é tema, eu acho que como que a gente consegue converter as demandas em uma demanda de plano diretor, né? Uma coisa que a gente consegue materializar dentro de uma lei, dentro de um regramento e poder, né, atender às solicitações. Tem coisas que dá, tem coisas que não dá, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer esse exercício aqui, nós, coordenação técnica, lógico, mas eu acho legal a gente fazer juntos, porque daí vai gerando um entendimento, assim, né, maior de todo esse processo. Então,
a gente queria mais mostrar para vocês, né, que além de a gente organizar as nossas dinâmicas do GT, a gente também está com essa demanda de organizar as contribuições das exposições, fazer um relatório, deixar isso público. Então, a gente vai também trabalhar nisso, né, agora nesse final de ano. E aqui eu mostro para vocês um mapa, né, porque ali as pessoas marcaram, né, marcaram com as canetinhas, né, nas regiões do mapa, e aqui a gente transporta para Shape, que é um formato digital, né, de georreferenciado, e cada uma desses desenhos, eu não coloquei aqui, eu posso até procurar se eu consigo mostrar para vocês. Cada um deles é associado a uma planilha em que está digitada uma informação sobre a maioria, tá? Que a gente conseguiu resgatar o que, por exemplo, a pessoa circulou aqui de preto. Preto era projetos que impactaram a região. Então, que projeto é esse? Por que impactou? A pessoa escreveu ali, porque agora, nessas exposições a gente teve um pouco mais de proximidade com as pessoas que estavam ali, porque lembra que nas oficinas era muita gente e a gente não conseguia direito anotar tudo, assim, foi uma coisa bem intensa, e dessa vez a gente conseguiu registrar melhor as contribuições. Então, cada um desses círculos, cada uma dessas marcações tem uma informação associada que também está indo para essa base de dados que a gente vai ver. Digamos, muita gente colocou alagamento em tal região. Bom, é um sinal, né, de que a gente precisa pensar na drenagem desse local. Ou muita gente colocou que teve um projeto que impactou muito, muito, muito essa região. Então, a gente vai ter que, né, tratar disso também. Mais para mostrar para vocês que a gente está, né, trabalhando nisso, que a gente precisa se dedicar. Nós somos uma equipe que temos bastante gente até, né, comparado com o que tinha antes, mas ainda temos muitas demandas de rotina, temos muitas demandas de organização de GT, de participação em outros GTs, enfim, né? Então, a gente precisa, às vezes, se focar um pouco, e a nossa ideia agora, nesse final de ano, é organizar metodologias para as nossas reuniões que sejam um pouco mais participativas e colham mais contribuições de vocês e dos que a gente espera que participem no ano que vem, que são aqueles que eu já falei anteriormente, e essa parte da compilação dos dados das exposições também. Então, assim, eu vou parar de compartilhar para a gente poder se ver melhor, e daí eu deixo as últimas falas de hoje para a gente se despedir pelo ano. Mas, assim, a gente vai seguir se encontrando nos outros GTs. Então, eu vou abrir, acho que o Felisberto está com a mão levantada, né? Eu vou ser bem rápido e sintético, né? Sobre um tema tão encantador e tão abrangente que a gente tem necessidade de discutir, né? E eu vou dar um exemplo que eu tenho aqui na região centro, entre a João Pessoa e a Bento Gonçalves. Nós temos eu acho que 15 edifícios, né? E ali tem as atividades, né? Que tem mercado, tem farmácia, né? Eu acho que é um empreendimento que foi diferenciado há muitos anos atrás, foi liberado. Não sei se todo mundo conhece, né? É entre a João Pessoa e a Bento Gonçalves ali, tá? No início da Bento ali. Tá? Era da Bortoncello, se eu não me engano, era esse empreendimento na época. Mas o que eu queria dizer assim é que muitas vezes as regiões e as comunidades elas são impactadas, eu não vou cansar de dizer isso, elas são impactadas pelo desenvolvimento da cidade, né? E muitas vezes isso não é levado em conta no planejamento, o território dessas comunidades. E aí eu falo nos quilombos. E eu estou estarrecido, e aqui vou colocar para vocês a minha angústia, eu já coloquei para o Adroaldo, é a violência que o quilombo do Qued está sofrendo pelo aquele grande empreendimento lá na Nilo Peçanha. Tá? É impressionante. A forma de violência a um território
Eu tenho batalhado, eu queria que vocês pensassem sobre isso, eu tenho discutido com pessoas que me complementem. Nós temos que ter um estudo arqueológico da cidade. Não é admissível a gente fazer apagamento da nossa história, sabe? Isso é um pecado, sabe? Nós vamos ser cobrados em gerações futuras, né, esse apagamento da memória dos territórios, essa história que está nos territórios e que a gente precisa resgatar, sabe? Então, eu acho que vocês, como técnicas, eu, como cidadão, como advogado, tenho obrigação de colocar isso, né? Para que a gente pense sobre isso, sobre a questão arqueológica das regiões e dos espaços públicos dessa cidade. Tá? Senão parece que é tudo ativo, vamos construir, não importa, não, ali tem história, tem memória, tem vida das pessoas que foram colocadas ali. Então, a gente precisa trazer tudo. E, por último, eu queria dizer, apagaram, e vou colocar aqui, destruíram a casa do Caio Fernando Abreu, que é um absurdo. Pode parecer para alguém que isso não tem importância, mas tem importância, sim. Isso é história, memória, cultura da cidade, e que não pode ser apagada. Poderia ser um espaço cultural, é um dos nossos maiores escritores que a literatura teve, sabe? Ovo Apunhalado, Morangos Mofados, uma série de livros que são emblemáticos na literatura brasileira. Tá? Então, era isso que eu queria colocar, esse cuidado, sabe? Às vezes parece que eu quero salvar. Não, eu apenas quero colocar temas que as pessoas falam e elas muitas vezes não verbalizam isso, não têm a dimensão da importância do seu território, daquilo que elas construíram como comunidade, viu? Então era isso, obrigado. Eu preciso sair, então só queria deixar um abraço para todos, a gente vai se ver provavelmente em outros fóruns aí, né? E aguardamos aí as novidades, nos comuniquem os planos de vocês desse GT pelo e-mail, pelo WhatsApp e tal, tá bom? Obrigado pela oportunidade aí da convivência. Grande abraço para vocês. Obrigado. Obrigada, Gomes. Abraço. Obrigada, Gomes. Obrigada, Felisberto, também pelas contribuições. Acho que são discussões que a gente vai levando no decorrer, mas que a gente precisa justamente fazer esse paralelo, assim, de até onde vai a nossa competência, a nossa ingerência sobre determinados temas, né? Mas isso a gente vai discutindo no decorrer. Eu vi que o Adroaldo ligou a câmera. É porque quer falar, Adroaldo? Não quero falar, só quero depois desejar um abraço para vocês aí de final de ano. Ah, tá. Um abraço, Adroaldo. Até daqui a pouco. Vocês vão se ver ainda daqui a pouco. Para nós aqui no GT, a gente então finaliza, né, esse ano. Acho que tiveram bastantes discussões bem produtivas, e também aprendizados, também angústias de ver que a gente não está tendo a participação, né, que a gente gostaria. Então, a gente vai se esforçar bastante para que ano que vem estejam representadas todas as regiões, né? Seja pelos conselheiros, que seria o ideal, seja pelos delegados, seja pelas subprefeituras, seja pelas associações de bairro, que a gente vai tentar engajar também. E aí a gente vai conversando, vou mantendo vocês informados tanto por e-mail quanto pelo grupo de WhatsApp. Por favor, divulguem a pesquisa do horário, tá? Para a gente fechar, assim, uma estimativa de horário melhor para todos. Tentem, não sei, eu acredito que vocês têm, né? Grupo dos conselheiros só de vocês. Então, se tiverem, por favor, compartilhem ali também. Eu vou mandar no WhatsApp para vocês recompartilharem, tá? Combinado? 5 minutos, pessoal, para Oi? nosso tempo aqui. Então, estamos com 5 minutos, falta para acabar o nosso tempo de reunião. Só para quem quiser a palavra, né? A gente já falar alguma coisa. Agora é livre. Ninguém? Então, encerramos a nossa reunião. Todo mundo Um triste. abraço a todos e todas. Foi muito bom conviver com vocês, viu? Aprendi muito também. Obrigada.
Obrigada. Bom, nos vemos no ano que vem, né? Neste fórum, porque em breve nos vemos amanhã. Eu gostaria só de também desejar um ótimo final de ano para vocês, um bom encerramento dos trabalhos dentro do CNDY, das regiões e nas discussões que vocês fazem. E a gente também precisa, eu queria, né, só colaborar com a Renata aqui. Esse tempo para nós de dezembro agora vai ser bem importante para a gente poder voltar para as reuniões, né, para o janeiro mais organizados, mais, né, e conseguir mais, colocar mais propostas de dinâmica, como ela falou. Então, já para receber os novos participantes, né, com uma estrutura melhor, assim, né, de andamento das reuniões. E aí a gente conta com a participação de vocês, com o apoio, a ajuda de vocês a divulgar, de engajar as pessoas, porque esse grupo ele é muito importante para o processo da revisão do plano. Não que os outros não sejam, mas é aqui que a gente consegue reunir a participação, né, da comunidade, né, das formas que a gente tem para fazer, né, dentro das nossas capacidades também de alcance físico que a gente consegue trabalhar. Então, né, mas é isso, assim, um bom final de ano e obrigada. Muito bem, um abraço a todos aí também. Tá bom. Tu quer falar, Victor? Não, eu queria desejar final de ano excelente para todos, né? E também concluir dizendo que eu acho que fica claro, assim, que essa definição do que é plano, do que não é estrutural para o nosso trabalho, né? Se a gente não conseguir identificar, isolar isso, a gente não consegue focar no debate que realmente vai fazer a diferença, né, na nossa revisão. Então, eu acho que a gente tem como meta o ano que vem, assim, trabalhar bem nisso, né? Claro, nos demais assuntos decorrentes, mas que a gente tem que partir disso, assim, né? E é isso. Então, tá, bom trabalho a todos, bom final de ano e nos vemos. Eu gostaria de frisar um agradecimento, né, à participação de vocês, conselheiros, que estão sempre presentes, né? Para nós é muito importante a presença de vocês, as contribuições, conselheiros e não conselheiras, né, Denise, mas também está sempre disposta a participar e contribuir. E espero que ano que vem estejamos mais fortes, em maior número. E um Feliz Natal, um bom fim de ano para todos. Que seja um novo ano bem produtivo para a gente. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, até mais. Tchau. Bom final de ano. Até o ano que vem.